Boa tarde a todos. Então, sou a Bianca, consultora tributária aqui da Com. Vou iniciar falando um pouquinho aqui, bem rápido e objetivo, de como que estão atualmente, né? Como que a legislação está se comportando, para que depois a Isabel consiga ali trabalhar um pouquinho melhor com vocês dentro do sistema, tá? Então, só vou compartilhar aqui a minha tela. Só me dá um okzinho, isso só para ver se está enxergando. Tô vendo. Ok. Então, aqui, como o Paulino colocou, nosso principal objetivo do webinar é abordar um pouquinho das atualizações sobre a reforma tributária e, em seguida, fazer ali um checklist através das ações dentro do sistema, tá? Então, a Isabela vai complementar ali um pouquinho como que está o nosso sistema hoje e quais que foram as principais adaptações relacionadas à reforma tributária. Então, sobre a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de consumidor eletrônica, hoje a nossa base principal é a nota técnica 2025-002. Ela já está na versão 1.34 e ela tem ali todas as implementações que a gente utiliza dentro do sistema. Então, por meio dela que a gente verifica as tags e os campos e grupos que vão ser preenchidos e que vão afetar lá dentro do XML de vocês. Só lembrando que os dados, as informações da reforma tributária, elas não aparecem no DANF, ou seja, no documento físico. Então, elas só vão ser apresentadas ali dentro do XML, que é onde vocês vão verificar as principais mudanças e as informações relacionadas aos novos tributos, vinculados aí ao IBS e à CBS, que é o que passa por essa fase de teste agora em 2026. Recentemente, nós tivemos ali a desabilitação da regra de validação sobre o grupo do IBS com a CBS, que é a regra de validação UB1210. Então, o que acontece? Essa desabilitação, ela dispõe que o contribuinte que quer efetuar ali o preenchimento, a emissão do documento fiscal sem os dados da reforma tributária, ele não vai ser rejeitado o documento pela simples ausência dessas informações. No entanto, é importante colocar que, caso o contribuinte efetue o preenchimento de qualquer informação ali, já iniciando o grupo da reforma tributária, as regras de validações serão aplicadas dentro do sistema. Então, se houver qualquer preenchimento ou informação equivocada, o sistema ele vai acusar essa informação e vai dar rejeição no documento fiscal. Por isso, a importância dessa informação correta ali dentro no sistema. Outro ponto importante é que, mesmo tendo disponibilizado vamos dizer assim, dispensado esse preenchimento ali dentro do documento fiscal, a regra jurídica, a obrigatoriedade jurídica da reforma tributária ainda se iniciou em 1 de 2026. Então, o preenchimento, as informações da reforma tributária, ele se mantém dentro da obrigatoriedade. Entretanto, ali também, posteriormente a essa indicação, nós tivemos um comunicado de ato conjunto da Receita Federal com o Comitê Gestor do IBS, mencionando que, caso o contribuinte não efetue o preenchimento das informações relacionadas à reforma tributária, ele não seria penalizado. Então, novamente, nós ainda temos o termo jurídico à disposição lá dentro da lei complementar, então, nós temos essa obrigatoriedade do preenchimento. No entanto, o contribuinte ele não será penalizado pela ausência de informação, até porque teve muitas circunstâncias que os sistemas também demoraram para se adaptar e as adaptações ainda estão acontecendo. É importante lembrar que essa ausência de penalidade ela vai ser aplicada até o primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação de um ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor. Portanto, caso seja ali regulamentado no mês agora de janeiro, que acreditamos que já vai ter essa regulamentação, em abril, lá no dia 1º de abril, já tem essa obrigatoriedade da informação. Então, aqui nós frisamos a importância de que vocês já tenham essas informações cadastradas e, preferencialmente, já tenham essas regras validadas dentro do documento relacionado especificamente à tributação de vocês, tá? Que envolve ali operações normalmente tributária e também, por ser ali bares, restaurantes, ter essa prática do regime específico, nós temos a presença também da alíquota reduzida para determinadas operações. Então, é importante ter essa atenção. Relacionado à nota fiscal de serviço eletrônica, nós também temos aqui a presença de duas notas técnicas. A nota técnica 04 de 2025 e a 05 de 2025.
A 04 é o nosso ponto-chave aqui, que nós utilizamos para a adaptação do sistema e as informações relacionadas à reforma tributária. Então, todas as regras, o layout do documento fiscal, até para vir ali para o ambiente nacional, ele toma como base esse documento fiscal, tá? A nota técnica 05, ela trouxe algumas informações do grupo relacionado à locação, que hoje não tem documento, então ele passa a ter ali a presença dentro da nota fiscal de serviço eletrônica e ela está em implementação futura. Portanto, ela ainda não é aplicada dentro dessa regra da nota técnica 04. Ainda vamos ter aí uma presença futura dessa informação. Aqui nós também temos uma orientação relacionada à aplicação das penalidades. Então, ainda que nós estejamos falando aqui da nota fiscal de serviço, a ausência de penalidades também é considerada para fins de informação. Portanto, se não houver o preenchimento das informações relacionadas à reforma tributária à nota fiscal de serviço eletrônica, elas também não vão gerar penalidade até esse prazo da regulamentação que é trazida ali dentro do ato conjunto, tá? Outro ponto importante é que o próprio ato ele menciona que nenhum contribuinte será afetado, considerando que parta aí de uma falha do sistema relacionado aos órgãos públicos. Então, a gente vê aí que muitas prefeituras ainda não conseguiram se adequar ao layout nacional, do ambiente nacional, ou até mesmo realizar essa transmissão. Se ainda assim a prefeitura não conseguir realizar essa adaptação, o contribuinte não pode e não vai ser penalizado por essa ausência ou falta de informação ou informação errada dentro do documento fiscal. Um ponto importante aqui que a gente teve recente foi ali a regulamentação da segunda lei complementar, que virou a Lei Complementar 227 de 2026, a segunda regulamentação, aliás, da reforma tributária. Então, ela trouxe algumas alterações ali relacionadas à parte de legislação, nada vinculado ali de importante ou relevante para aplicação dentro do sistema que impacte diretamente o sistema, mas é importante já ficar de olho, porque é onde ele traz as penalidades, seja por cancelamento do documento ou pela falta de informação, então ela já traz ali aborda essa informação. Mas um ponto importante que aconteceu aí nessa regulamentação, junto com a regulamentação, aliás, foi a disponibilização da apuração assistida. Então, tem uma disponibilização já, um link, onde você, contribuinte, com os dados do representante legal, consegue entrar no endereço do Gov e acessar todas as informações da empresa relacionadas ao débito e ao crédito. Também é disponibilizada a calculadora para que vocês consigam fazer os cálculos corretamente dessas informações. Então, consegue ali ter toda essa visualização dos valores e impactos relacionados à reforma tributária, tá? O link, assim que eu finalizar aqui, eu já passo para vocês ali no chat, tá? Então, a princípio de atualizações principais, tá? Ultimamente, nessas últimas semanas aí, foram esses pontos. Então, eu vou passar agora para Isabel, para ela compartilhar ali as informações dentro do sistema e explicar um pouquinho melhor para vocês como que está a nossa situação dentro do Everest e do Evertax, tá? Estamos visualizando isso. Beleza, boa tarde a todos. Eu vou mostrar para vocês inicialmente aqui o Evertax. Então, o Evertax, ele é o nosso sistema de inteligência tributária. Dentro dele é onde vai estar configurado todas as regras fiscais dos impostos da reforma. Então, os impostos atuais, ICMS, PiscoFins, IPI, continua normal lá dentro do Everest, no SIS, nas configurações fiscais, e os impostos da reforma, ele é aqui no portal do Evertax, tá? Então, onde que eu consulto, então, uma regra fiscal aqui no Evertax? Então, selecionando a opção aqui, regras fiscais, ele vai abrir a tela de consulta e clicando no mais, ele vai abrir para você criar uma regra fiscal. Todos os campos que estão com o asterisco do lado, eles são campos de preenchimento obrigatório aqui pro cenário na criação de uma regra fiscal. Pontos importantes aqui em relação ao cenário. O Evertax ele sempre vai trabalhar com a exceção no cadastro de algumas regras. Então, vamos pensar no seguinte: se a tributação de todas as mercadorias que você for efetuar uma emissão de nota for a mesma tributação, não preciso vincular item e NCM aqui dentro
do cenário da regra fiscal. Então, quando que eu vou vincular um item ao NCM? Se a NCM ela for uma NCM que tem uma tributação específica, uma CST ou uma CECLES específica e diferente na emissão ali da minha nota, então eu vou criar uma regra específica para isso. Tá? Então veja que os campos aqui, NCM, produto, F, município, eles não são campos obrigatórios, porque a gente sempre vai trabalhar com o macro, né? Sempre configurando regras que possam atingir o máximo de operações possíveis, tá? Então, aqui nos campos da tributação, a gente sempre, a Evertax que vai sempre habilitar os campos de acordo com a CST e o CECLES. Então, vamos pegar uma CST aqui, por exemplo, de alíquota reduzida. Então, veja que ele habilitou aqui o percentual de redução, o sistema já sugere o percentual de redução igual está lá dentro da tabela da Cefaz, tá? E então, cada campo aqui ele vai ser habilitado sempre de acordo com a CST e CECLES. É importante, aqui o campo ele está aberto para edição, tá? Mas a gente traz como sugestão já obedecendo ali a tabela da Cefaz e o usuário pode vir aqui editar, mas é importante prestar atenção se a edição que vai ser feita ela vai estar de acordo com depois lá com a tabela da Cefaz para não rejeitar a nota fiscal na emissão, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui de uma se tem uma CECLES que tem a tributação regular. Então, veja que habilitou aqui mais um grupo específico, né, de crédito presumido. Então, todos os campos aqui, eles serão sempre habilitados de acordo com a CST e CECLES, para não induzir justamente o usuário a preencher errado e depois fazer uma futura rejeição. O imposto seletivo, quando vocês clicam aqui, percebe que não carrega nenhuma opção, né? Então, isso aqui não é um erro, né? Por enquanto, a Cefaz ela tirou do ar a tabela de CST e CECLES do imposto seletivo, visto que 2026 ainda não vai ter essa tributação. Então, assim que for né, disponibilizado novamente, a gente vai colocar, incluir aqui novamente no Evertax a tabela para o imposto seletivo. Tá? Uma coisa importante, a parte de atualizações de CST e CECLES sempre vai ser por conta do Everest, né? Então não existe tela para cadastro de CST e CECLES, sempre vai ser feito aqui por nós. Aqui, em relação às alíquotas, veja que a gente não informou aqui na tela de regras, não existe nenhum campo para informar a alíquota, né, do IBS e do CBS. Por quê? Porque ele vai ficar aqui, ó, nessa tela de alíquotas. Então, aqui a gente tem um mapa né, com todas as alíquotas aqui. Quando a gente seleciona um estado, vamos pegar aqui o estado de São Paulo. Então, ele vai trazer aqui um resumo das alíquotas vigentes. Essas alíquotas, elas serão atualizadas por nós aqui do Everest. Então, aqui ele vai trazer sempre a alíquota padrão, né, do CBS, a alíquota padrão para o estado e para o município. Se o estado, a gente sabe que agora em 2026, então nenhum estado ainda vai ter uma tributação específica para ele. Então toda a alíquota ali é 0,1 para todos os estados. Mas vamos supor que lá em 2027 os estados, né, que eles têm a liberdade de criar alíquotas específicas para eles, desde que não atinja lá o teto que o governo determinou. Se houver, né, um caso, vamos supor que São Paulo defina que a alíquota dele é uma alíquota específica. Então, aqui dentro, aqui no mapa, vai aparecer a alíquota específica, então, para cada estado que optou que existe uma alíquota diferente da padrão, tá? A mesma coisa para os municípios. Então, aqui para o ano de 2026, o município está zero, mas sim lá em 2027, algum município, né, disser que ele tem uma alíquota específica para ele, ele vai aparecer aqui a lista desses municípios que têm alíquota própria, tá? Então, vamos aqui para o Everest. Então, quando a gente vai incluir uma pré-nota, o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer sempre duas verificações, né? Ele já faz a verificação lá se a regra fiscal existe para os tributos atuais, e agora também ele passa a olhar se dentro do Evertax existe uma regra configurada de acordo com o cenário da pré-nota que está sendo incluída. Tá? Isso quando, né, lá no cadastro da natureza está marcado que utiliza regra fiscal. Então, quando eu estou utilizando uma natureza fiscal com regra fiscal, aqui dentro do detalhes do item, eu consigo enxergar qual que foi a regra fiscal lá do Evertax que o Everest, a pré-nota que conseguiu
para esse item, conseguiu localizar lá para esse item. Se não houver uma regra fiscal para o item que está sendo cadastrado, ele vai sempre aparecer aqui na mensagem, né, que não existe uma regra fiscal específica, né, para os impostos da reforma tributária, assim como já aparece para os impostos atuais, tá? Ah, mas se a empresa for lançar uma pré-nota que não utiliza a regra fiscal, então, vai continuar habilitando ali os detalhes do item dentro da nota fiscal aqui no item na nota fiscal, o botão detalhes, então foi incluída a aba reforma tributária. Então, para as notas que não utilizam a regra fiscal, é aqui dentro que vai estar disponibilizados os campos para a reforma tributária. Então, a regra aqui dos campos é a mesma ali dentro do EverTax, então cada grupo de cada campo vai ser habilitado de acordo com a CST e o CECLES que vai ser informado, tá? Então, aqui que é preenchido. Em relação às notas que são emitidas pelo PDV. Então, assim, hoje dentro do Everest existe uma possibilidade de, quando o PDV, né, não emite a nota correta, algum imposto por acaso deixou de ser emitido ali dentro do PDV, a gente consegue ter, pela tela de manutenção ali de cupons, consegue editar alguns impostos, né, para que depois envie o SPED, os impostos saiam corretamente. Com os impostos da reforma, isso não vai mais ser possível, tá? Apenas com os impostos da reforma. Os impostos atuais, CMS, PIS/COFINS, continuam da mesma forma. Com os impostos da reforma não vai ser possível, por quê? Porque a partir do momento que você emite uma nota fiscal com os impostos da reforma, ela se torna uma obrigação acessória, visto que para a reforma tributária não vai ter SPED, não vai ser enviado SPEDs para esses impostos. Então, a própria nota vai ser uma obrigação acessória. Então, com isso, a gente não vai ter ali na tela de manutenção de cupom a edição desses impostos. Então, assim, precisa sempre verificar se o PDV está emitindo já as notas, né, corretamente, ou já estão conseguindo se adaptar, né, as notas, visto que por enquanto ainda não vai ter penalidade, então tem ainda um tempo para se adequar. Verificar se o PDV já está emitindo a nota corretamente, para que depois, né, já entre aqui no Everest a nota com os impostos corretos, tá? Uma outra coisa é em relação às notas de devolução. Em regra geral, as notas de devolução, a gente não utiliza a regra fiscal na emissão delas, tá? Então, vamos pegar um exemplo de uma nota de devolução de compra, né? O fornecedor emite uma nota, eu vou fazer a devolução. Então, o ideal é que você não crie uma regra fiscal para essa devolução. O sistema pegue o próprio imposto que foi entrado com a nota, né? E na emissão ele emita os impostos ali de acordo com a nota com a entrada. E para a reforma tributária é a mesma coisa, tá? Só que assim, uma vez que esteja marcado lá dentro da natureza de devolução que quer utilizar a regra fiscal, você vai ter que criar a regra fiscal tanto dentro do Everest para os impostos atuais, quanto lá no EverTax, então, com os impostos da reforma tributária, tá? Daí vai informar a natureza a natureza fiscal aqui de devolução e vai colocar qual que seria a tributação dentro dessa devolução. Mas, como um padrão, o ideal é sempre deixar que o sistema pegue as informações da nota que está sendo referenciada. Vamos falar aqui então das notas recebidas. Então, assim como as notas emitidas lá pelo PDV, na entrada da DANF aqui dentro do Everest, vocês vão ver que a gente já tem os campos lá da reforma tributária, aqui dentro do, do detalhes do item, então tem aqui os campos da reforma. E, opa, desculpa, estou na tela errada, aqui, então aqui no detalhes. Então tem os campos da reforma aqui, só que eles não estão abertos para edição.
Por quê? Da mesma forma que o PDV, né, emite a nota lá como obrigação acessória, o fornecedor, tudo que ele emitir na nota fiscal também é o que a gente vai ter que registrar como entrada aqui dentro do Everest. Então, diferente dos impostos atuais, ICMS, por exemplo, se emite com 00, eu consigo entrar com 41, porque pode ser que eu não, a minha empresa não tem direito àquele crédito daquela nota que está sendo, né, que está sendo emitida. Com os impostos da reforma, tudo que emitir, o fornecedor emitir, é o que vai entrar. Ah, mas o meu fornecedor emitiu a nota correta, então incorreta, né? Então vai ter que entrar em contato com o fornecedor para ver uma forma dele corrigir. Hoje existe as notas de débitos e créditos que a Cefaz ela criou que justamente para corrigir impostos de notas fiscais. Então, daí, nesse caso, o fornecedor que vai ter que fazer essa correção. Por que disso? Porque, igual a Bianca mostrou ali anteriormente, que existe apuração assistida. Então, toda nota fiscal que é emitida, ele vai cair lá no monitor lá de nota da apuração assistida e o próprio governo que vai fazer esse controle de créditos e débitos. Então, não dá para eu emitir uma nota fiscal e depois alterar a mesma, né? Tipo, sem fazer o cancelamento, ou tipo, editar essa nota, no caso do PDV. O PDV é emitido de uma forma, eu entrar ali e editar, porque ficaria em desacordo ali com o que está dentro da apuração assistida da Cefaz, tá? Para Se eu for lançar, então, uma nota recebida manualmente, então é a mesma coisa. Aqui dentro do detalhes do item da tela de notas recebidas, tem os impostos da reforma aqui. A mesma coisa, cada campo ele vai habilitar de acordo com a CST e CECLES que eu estiver informando, tá? Então, a regra é a mesma ali da pré-nota quando lança uma pré-nota manual. E para o conhecimento de frete também é a mesma coisa. Então, tem uma aba aqui de impostos da reforma tributária e cada campo aqui ele vai habilitar de acordo com a CST e CECLES. A mesma coisa lá no monitor de dump, no monitor de CTE, tá? Então, vai entrar o conhecimento de frete, os campos também não vai ser editáveis, assim como no monitor de dumps recebidas, tá? Então, apenas para recapitular aqui nas regras fiscais. Então, quando eu vou cadastrar uma regra fiscal específica para minha NCM e para o meu item? Quando aquela NCM ou item tiver uma tributação diferente de uma tributação padrão, que seja, né, a tributação ali que CST 00 uma tributação que já não esteja cadastrada aqui dentro do EverTax, tá? Quando vocês abrem ali o EverTax de vocês, vocês vão ver que já existem algumas regras ali que a gente disponibilizou como padrão. Então, como que a gente fez? A gente fez entendeu ali, fez a leitura de toda a legislação ali, e entendeu quais eram as NCMs, que já dava para dizer qual que era a tributação específica dela, e a gente já fez essa carga ali dentro do EverTax. Mas é importante que cada empresa faça a conferência, tá? Se essa regra que está cadastrada ali dentro do EverTax, se está de acordo com a operação que está sendo realizada, né? Porque pode ser que a regra que está ali não se enquadra na operação que você faz, não tem problema, pode entrar ali e editar a regra, tá? Ou criar uma regra específica ali para a sua tributação. É, um outro ponto é que toda vez que eu entro numa regra fiscal, tá? E edito a CST e CECLES, então vamos pensar que eu estou numa regra fiscal aqui, ela é uma regra que eu já utilizo há um tempo, depois eu vou editar ela porque ela mudou a legislação, por exemplo. Então, o sistema aqui que ele vai fazer? Ele vai findar a vigência dessa regra antiga e vai criar uma nova regra com base na regra que já está cadastrado com a vigência atualizada e com a tributação atualizada. Então, as próximas pré-notas que você for emitir, ele já vai emitir com a CST e a CECLES nova que você cadastrou, tá? Sobre as notas de serviços. Notas de serviço a gente não vai falar aqui hoje, porque a gente ainda está liberando
as notas de serviço, tivemos alguns problemas em relação às emissões, porque as prefeituras, muitas ainda não tinham disponibilizado, né, o ambiente de homologação, e existem algumas que, mesmo em produção, ainda estão, com alguns problemas. Então, assim, isso para os impostos da reforma tributária, tá? Prefeituras que já estão emitindo no ambiente nacional, ou prefeituras que não optaram por emitir no ambiente nacional, continua a emissão normalmente, tá? Mas, porém, os impostos da reforma eles não estão indo ainda no XML, porque ainda existe algumas adaptações a serem feitas. Mas em breve a gente já vai liberar nas próximas semanas a parte dos impostos ali da reforma tributária para as notas de serviço. E sempre que for liberado alguma nota técnica nova ali pela Cefaz, a gente também continua atualizando o Everest com as informações e também continuaremos disponibilizando os vídeos ali para vocês, com os vídeos atualizados das alterações que serão realizadas, tá? Da minha parte é isso. Então vamos abrir ali para perguntas, Bianca. Por enquanto aqui ninguém fez uma pergunta, mas já estão liberados, tá? Quem quiser também falar, Paulino tá aqui, já vai liberar o áudio para vocês. Então é só Isso. levantar a mãozinha ali que ele já habilita. Enquanto vocês vão preparando aí para abrir os questionamentos, só vou frisar aqui que muitas regras ainda dependem também da regulamentação. A Isa está colocando, indicou aqui sobre a aplicação das regras, só lembrando que agora para 2026 não entram empresas do Simples Nacional e possivelmente aí no decorrer de 2026 vai sair uma nota técnica nova para adaptações para o Simples que vai ser aplicada a partir do ano que vem, tá? Então, já teve aqui uma mãozinha. Isso, Roberto Vieira. Vou liberar teu microfone, ok? Espera só um pouquinho. Pode ativar teu microfone e perguntar. Boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, estamos Tá ouvindo. Aham. bom. Boa tarde. Boa tarde. No caso aqui, nós somos um restaurante, né? Uhum, O que acontece? Nós temos aqui várias situações tributárias diferentes, né? No uhum, caso de vinhos, todos eles têm uma substituição, tem substituição tributária, alguma coisa nesse sentido. uhum. Você falou que já tem alguma coisa pré-cadastrada de algumas tributações que vocês andaram analisando, certo? Isso. Ou seja, eu vou pegar aqui todos os meus NCMs que são divergentes, que são diferentes, e vou criar uma regra, exceto aquelas que você já tem cadastrada no seu sistema, certo? No Evertax, correto? Isso mesmo. Tá. Beleza. Você foi clara com relação à parte do. Porque o nossa frente de caixa é um outro sistema, não é o Uhum, de vocês, né? uhum. Eu estou conversando com eles lá, porque lá tem que falar a mesma linguagem daqui, correto? Tem que emitir o cupom fiscal e depois, quando eu quiser transferir para uma DANF, porque o meu caso aqui é simples, né? Eu emito lá o cupom fiscal, né? Hoje é o NFC, correto? Não tem mais o SAT já não existe Uhum, mais, então a gente está trabalhando com o NFC lá embaixo no restaurante. Só uhum. que o que foi informado para nós é que existe uma situação clara de que o cliente, pessoa jurídica, se ele quiser, você tem que emitir uma DANF para ele, correto? Isso, isso. Esse é que é o grande problema, porque a gente está emitindo lá um cupom fiscal, uma NFC normal, e a gente tem que transmitir essa informação do sistema nosso, que hoje é o Colibri Frente de Caixa, para o Everest para depois emitir a DANF. Uhum. Pergunto, eu não tenho como emitir isso automaticamente, tenho? Assim, depois que saiu o SAT, as empresas precisam realmente emitir a modelo 55 para os CNPJs. Mas se o Colibri já emite a nota com o modelo 55, você não vai precisar fazer nenhuma regra aqui no Evertax, porque daí você só vai entrar com a nota no Everest, tá? Aqui no Evertax, você vai criar uma regra fiscal para as notas que você for emitir através do Everest. Correto. Tá, é que acontece. Eu vou verificar então esse Colibri ele já consegue emitir a NFE modelo 55, correto? Isso, E se ele não conseguir emitir, aí eu tenho que puxar aquela base deles e emitir a nota fiscal através do Everest, correto? isso mesmo.
E hoje eu faço através do sistema OMI, mas o OMI você tem que preencher toda a nota fiscal novamente. E Aham. o que foi me passado é que o Everest, ele não precisa você emitir, ele vai buscar a informação na base de dados, porque o Colibri e o Everest se conversam, correto? E vem essa informação para nós. E a partir disso, eu consigo emitir uma nota fiscal, né? Tá certo? E Que às vezes o assim. cliente vem aqui, exemplo assim, o cliente vem aqui e faz um evento. Então ele Uhum. quer uma nota fiscal, uma NFE, correto? Ele quer uma nota fiscal modelo 55. Aí eu falo, ó, daqui 2 dias, 3 dias eu emito a nota para você e faço normalmente. Hoje, pelo OMI, eu consigo fazer. Agora, pelo Everest, por essa regra nova, diz se ele quiser que eu tenha que emitir automaticamente para ele entregar na mão dele, eu sou obrigado a entregar, certo? Isso, aham. E daí você vai emitir pelo Everest se o Colibri não estiver emitindo, né? Perfeito. Tá bom. Não, perfeito. Então tá. Então eu vou verificar primeiro essa parte e já vou me programar aqui. Caso o Colibri não esteja funcionando, a gente tem que ajustar essas regras novas, essas regras divergentes daquilo que já está cadastrado, correto? Isso Tá mesmo. bom. Perfeito, então. Obrigado, obrigado. Nada. Desculpa aí expandir um pouco mais, mas Capaz, agradeço. Imagina, imagina, imagina. O imagina. importante é sair sem dúvida. Acho que temos uma pergunta aqui na área de perguntas, do Valdemir. O que atrela o C-Class versus o CST? Tá. O Seclare SST, quem atrelou, né, é a tabela da própria Cefaz. Então, aqui dentro do Everest, a gente importou no Evertax, tanto no Evertax quanto no Everest, a gente importou essa tabela da Cefaz. Depois eu posso deixar aqui nos comentários aqui para vocês essa tabela, até para, né, conhecimento. Então, a CST ela sempre está vinculada ao CECLES, mas isso não é um vínculo feito por nós do Everest, é a própria Cefaz que disponibilizou essa tabela. Beleza. Acho que tinha uma pessoa com a mão levantada. Não está mais. Ah, É o tá. Tá Renan. aqui, tá aqui, tá aqui. Renan, vou liberar aqui para você. Renan, pera só um pouquinho. Pode ativar o microfone e perguntar. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Eu gostaria de entender justamente a pergunta do meu colega ali. Eu consigo, pelo portal de loja, fazer essa emissão de DANF, por exemplo, pessoal do meu caixa, ou eu tenho que ir só com o meu usuário de escritório? Pelo portal de lojas, hoje ainda não consegue emitir notas, tá? É direto pelo usuário do escritório, que daí acessando ali o ADV, a tela de pré-nota. Fica aí então uma sugestão até de melhoria do sistema da gente conseguir implementar isso para o pessoal do caixa fazer, porque imagina, a maioria deve ser assim, trabalha Uhum, no horário comercial, né? O pessoal que mexe com essa parte. E aí uhum. o cliente, às vezes CNPJ, vem aí numa sexta-feira à noite e gostaria de ter a nota. Tá, beleza, pode deixar que estou anotando aqui. Beleza? Beleza. Mais alguém, pessoal? Mais alguma... deixa eu ver aqui. Roberto. Deixa eu abrir aqui, Roberto. Pronto, pode ativar o teu microfone. Vamos lá. Eu vi. O rapaz falou uma coisa certa. Até a nossa diretoria falou. Eu não vou ficar aqui até meia-noite para tirar a nota fiscal caso o cliente precise, né? Não tem como, nesse momento ainda não tem como deixar nada lá pré-determinado para eles lá no salão, que é o restaurante, lá no salão, no caixa, para ele poder emitir a nota na hora, então, correto? Isso. Assim, isso, pessoal, é só se o PDV que vocês utilizam não Sim, for emitir modelo 55, tá? Porque se o correto. PDV for emitir modelo 55, continua o processo de vocês normal, tá? Perfeito. Mas, Tá por bom, então. enquanto, a gente não tem essa opção dentro do Everest, tá? Tá ok, perfeito, então, tá. O grande problema é só se não for emitir pelo Colibri o modelo 55. Aí a gente tem que analisar de Isso, outra forma, né? isso, exatamente. Tá bom, então. Tá ok, obrigado. Beleza. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Pode mandar no chat, no campo de perguntas, levantar a mão.
A gente vai disponibilizar depois esse vídeo, né, o vídeo desse nosso encontro para vocês, né? Ah, possivelmente no final do mês, quando a gente finalizar os 4 encontros, e daí todo mundo tem acesso a todos os vídeos e consegue, né, consegue saber perguntas diversas, né, e consegue ter esse acesso. Mais alguém? Aqui. Roberto, deixa eu habilitar. Pode liberar, Roberto. Opa, vamos lá. Eu sou chato mesmo, tá? Relaxa. Rapaz, imagina, Não, pode pode ser. perguntar. Assim, a gente já tem no sistema Colibri todos os nossos impostos, né? Ou seja, com essa mudança nova do IBS e do CBS, provavelmente, a hora que tiver a tabela pronta, lá eles vão já definir para a gente, para eventualmente a gente poder ter os impostos já saindo diretamente lá do cupom fiscal, correto? No MFC hoje, certo? Isso. Tá. Porque tem algumas regras que nós estávamos vendo ontem, e dependendo do faturamento da empresa, os impostos vão aumentando, que me parece que seria na casa acima de 5 milhões, correto? Vocês têm já essa informação? Vocês são do Simples Nacional ou são tributação? Qual que é o regime Tributado, lucro presumido. presumido? Tá, É, esse eu vou verificar. Não sei se Bianca, você. tá, porque Bom, eu queria só entender se tem alguma coisa que a gente tenha que ajustar ou o sistema vai automaticamente ser ajustável conforme a gente vai faturando. Também não sei, né? mas como assim você fala aumentando? Porque tributo efetivamente, com a reforma tributária, é Uhum. teste, não vai ter um aumento de tributação nesse momento. Mas é do Tá. que exatamente que você Então, porque o coloca? que foi falado para nós é que com esta reforma nós vamos ter alguns aumentos nas cargas com referente a alguns produtos que a gente vende. Um exemplo, Ah, vinho, né? Que eu acho que ele deve estar naquela tabela lá do pecado lá, né? Eu acho, né? Deve ah, ser, provavelmente. Então, ah, eles falam que tem algumas coisas. Então, eu queria entender se isso é através do Everest que a gente vai fazer o ajuste, porque o que acontece hoje, no momento, a gente entende assim, eu não aumentei preço nenhum, não fiz nada com a minha tabela, né, de preços. Mas eu entendo que a gente vai seguindo o caminho e provavelmente você vai ter que fazer algumas adequações, porque me falaram, né, pelo menos foi o que o pessoal da contabilidade me informou, é que tem algumas coisas já que vai ter o aumento, independente dessa reforma tributária. tá. Então eu vou falar aqui um pouquinho da legislação, complementando o Correto. que você colocou, e daí a Isa traz um pouquinho da parte do sistema ali sobre essa indicação, tá? Então agora para 2026 ele é base teste até para vocês se adequarem de quem que vocês estão adquirindo, o fornecedor, se vai ter crédito, porque hoje a gente vai ter o crédito não cumulativo aí de forma plena, ou seja, toda e qualquer aquisição, débito também, a gente vai ter o débito aí ali 100%. Bares e restaurantes, ele tem o regime específico, que é exatamente para equilibrar a tributação, a carga tributária que vocês têm hoje. Então, hoje, vamos trazer aqui para o ICMS, é aplicada uma redução de base de cálculo para ter ali uma base de cálculo e uma tributação, uma carga tributária que seja compatível com ali a atividade. Na reforma tributária também foi adaptado esse mesmo cenário com o regime específico que tem a redução da alíquota. A reforma tributária, ela, de forma alguma, ela veio para impactar em precificação, em Aumento de crédito, preços. né? E nessa Uhum. parte de valor ali tributário. A carga tributária, obrigatoriamente, ela tem que se manter a mesma. Que acontece? Nesse sentido específico, o contribuinte, o que ele vai usar em 2026 é ter essa base. Se vai verificar em relação à operação, se ela é ou não plausível ali de mudança de precificação com base no teu fornecedor, base no crédito ou qualquer outra operação. Nesse sentido específico, eu acho que tem um microfone aberto, eu não sei de quem aí, que está dando interferência. Então, nesse sentido, o que muda na reforma tributária é de quem que eu vou adquirir, porque se você adquirir
essa mercadoria ali de um fornecedor, por exemplo, Simples Nacional, vamos dizer assim, se você for do regime normal, você adquiriu de um Simples Nacional, o crédito vai ser inferior para bater o seu débito, porque o crédito ele vai ser aplicado sobre a alíquota dele. Então aí já vai ter um aumento da tua tributação, por exemplo, PIS e COFINS, você tem um crédito 100%. Mesmo adquirindo do Simples Nacional. Então, agora ele passa, mesmo para a CBS, ele passa a observar somente o percentual do anexo dele. Então, é nesse sentido que muitos estudiosos ali sobre a reforma tributária, sobre o planejamento, muito se diz que a reforma tributária ela é planejamento, ela não é sobre uma mudança tributária, mas sobre o planejamento de como a empresa se comporta em gestão e outras operações. Então, nesse ponto que você vai ser impactado. Quando você fala assim, vai ter um aumento. Hoje, para bebidas alcoólicas, a gente tem substituição tributária. Então, o imposto já vem recolhido, você meio que não, entre aspas, não sente esse peso da carga tributária, porque já foi recolhido lá pelo primeiro. A mesma coisa vai acontecer com o imposto seletivo. Então, ele vai ter um aumento sobre bebidas alcoólicas, mas o primeiro da cadeia já vai ter recolhido. Você não vai ter nenhum impacto depois disso. Então, você só vai observar na sua compra se teve ou não esse aumento. O imposto seletivo, sim, ele é para aumentar mesmo a carga tributária, porque ele é como se fosse para vamos usar esse termo, né? Para beneficiar ali a população, alegando que aumenta a carga, o consumo reduz, né? Então, realmente pode ser que tenha esse aumento, mas isso, novamente, tá? São especulações ou até mesmo estudos tributários que estão sendo realizados, mas ainda a gente não sabe o impacto, até porque o imposto seletivo ainda não teve regulamentação de alíquota. Dentro do sistema, ali no EverTax, a Isa estava mostrando a parte de alíquotas, que tem um mapinha ali que traz todas as alíquotas já configuradas e já parametrizadas. Então, as alíquotas, elas sempre vão ser relacionadas dessa de tá? Isso o sistema já vai transportar ali para você. Mas quem vai ter noção ali da sua precificação de formação de preço sobre o produto é você. Só lembrando que o imposto atual, independentemente, o atual não. Com a reforma tributária, independentemente se eu estou falando de imposto seletivo, IBS ou a CBS, estamos falando de imposto por fora. Eles não entram na sua precificação, tá? Na sua precificação ali de mercadoria, do seu custo. Então, eles não fazem mais o papel que o ICMS, PIS, COFINS tem hoje, que é um cálculo por dentro. Hoje ele não vai ser mais aplicado dessa forma, ele vai ser um cálculo por fora e ele só vai ser somado ao total do produto que você já precificou. Não é para ter essa, vamos usar assim, esse impacto grandioso em relação à tua operação, mas isso vai mudar muito depender do seu fornecedor, principalmente que o crédito vai ser relacionado ao pagamento do tributo. Então, se você tem fornecedores ali que não pagam, vamos usar assim, né, que não pagam os tributos, você vai ser onerado também, porque você só vai poder se apropriar a partir do momento que o imposto for recolhido. Tem esse impacto, se você adquirir só do Simples Nacional, tem o impacto do seu crédito ser um crédito menor. Então, é dentro desses impactos que você vai observar 2026, tá? É onde vai acontecer possivelmente um aumento ou uma redução do tributo conforme você trabalha hoje. Mas isso vai ser toda uma análise de estudo e vai depender total e 100% de todo o controle que vocês vão ter, tá? Agora, por parte desse controle aqui dentro do sistema, é o que a gente vai aperfeiçoar, vai trazer, vai ter informação. Então, se a Isa quiser complementar aí alguma especificação do sistema, né, que trata um pouquinho dessa informação. Sim. Então, assim, ó, por parte, como 2026, por enquanto, ele é apenas um ano de teste, então é um ano onde as empresas vão realizar várias análises e ainda tem várias coisas que a gente vai implementar ainda do sistema, de acordo com o que vai, né, sendo disponibilizado na nota técnica. Então, em breve a gente vai disponibilizar até uma calculadora aqui dentro do EverTax, e é uma calculadora comparativa, então ela vai pegar a sua operação, né, do ano, você vai conseguir pegar um exemplo, um mês 12 e comparar como que seria a sua tributação até 2033 lá, que vai ser o fim lá né, dos impostos atuais. Mas, por enquanto, a gente
o Evertax ele tem apenas as regras fiscais. Então, em 2026 é o ano que, igual a Bianca falou, é o ano de teste e é o ano que é onde as empresas vão fazer uma análise de todo o seu fluxo ali interno, né? Toda a sua operação. Quais os fornecedores né, que eu adquiro? Se esses fornecedores eles são bons pagadores de impostos? Esses fornecedores qual o regime tributário dele, né? Ele vai me dar bastante crédito ou não? Ele é do simples, não vai me dar crédito. Então, essa análise vai precisar ser feita internamente, né? Então, em relação à emissão de nota, tudo é configurado aqui dentro do Evertax, mas a análise em si terá que ser feita pela empresa, né? E do impacto na sua operação. E a gente sempre vai discutindo, né, Isa, para a gente colocar ali dentro do sistema Sim, soluções para trazer esses valores, débitos, créditos, dashboards para vocês conseguirem visualizar melhor as informações. Então, sim, a gente sempre debate ali para também no ano. Eu costumo sempre falar que, além da adaptação de vocês contribuintes e do próprio sistema do governo, nós, como sistema, também é uma adaptação para a gente verificar o que a gente vai implementar para atender o cliente, como a Isa também colocou ali, até reforçou o que eu já tinha comentado sobre os documentos. O documento ele passa a ser a obrigação acessória, que efetivamente vai trazer as informações para a gente, né? Então, a gente não vai ter mais a presença de SPED, GIA, DAN, enfim, qualquer obrigação municipal ou estadual. Então, vai ser tudo ali com base no documento e validações dentro da apuração assistida lá no Gov, que já temos aí o início do teste com base naquele link que eu passei para vocês. Antes do Roberto falar, eu só vou abrir aqui a pergunta da Vanessa, que é rapidinho, e daí a gente já abre ali para você, tá? A Vanessa, ela questiona, o Evertax será apenas para alimentar a regra fiscal, correto? Sim. Emitir as notas fiscais serão realizadas no ADV normalmente? Se quiser abrir aí. isso mesmo. Então, o Evertax, ele é onde a gente cadastra as regras fiscais e aqui dentro da pré-nota, então quando for emitir uma nota, uma pré-nota e tiver marcado que utiliza a regra fiscal, ele vai puxar a regra fiscal que você configurou lá dentro do Evertax. Emissão de nota continua normal, tá? Aqui dentro do ADV. Beleza. Roberto, se quiser, tá liberado o microfone, só ativar para você. Opa, tá bom. Então tá. Então, Bianca, você falou uma coisa interessante. Então, o cálculo dos impostos IBS, CBS são por fora, certo? Serão, né? Serão, Isso. correto? Correto, isso mesmo. Ou seja, então 2026 é o ano da gente poder ajustar as coisas para que em 2027 a gente já saiba que nós teremos essa cobrança por fora. Ou seja, eu cobro R$ 10 de um produto mais o IBS e o CBS, correto? Perfeito, isso mesmo. É isso mesmo, É, né? só um ponto que eu vou destacar aqui, que nem eu falei no início. Hoje, como é teste, nós ainda não conseguimos sentir o impacto disso adicionado no preço, porque ele não entra na DANF, ou seja, ele não vem para o somatório. Mas em 2027 vocês já vão verificar isso. Então vocês têm que estar preparados já para entender que o contribuinte ele vai visualizar, o cliente, desculpa, ele vai visualizar já isso dentro do documento fiscal de vocês e já vai ver em separado o somatório do tributo em cima do preço do produto ou serviço que vocês fornecerem. Ah, perfeito. Então, tranquilo. Então, para 2026, a gente tem que limpar a casa, correto? Ajustar as Perfeito. coisas para poder, em 2027, realmente saber que nós vamos ter são dois tributos a mais, o IBS e o CBS por fora. Tem mais algum? Não, né? Só esses Isso. dois. Só lembrando que a CBS, ela Hum, já, em 2027, ela já é aplicada e a gente já tem a exclusão do PIS e da COFINS, tá? É correto. CBS já substituindo 100% o PIS e a COFINS. Então, já vai ser excluído e a gente passa a trabalhar só com a CBS. Aí, a gente ainda se mantém com ICMS, ISS e IBS, mas temos um tributo a menos já em 2027. Eu vou só aproveitar esse gancho aqui rapidinho Claro. do que você falou. A alíquota desse ano, 1%, distribuído em IBS, UF e CBS. A partir do ano que vem, a gente já tem a alíquota fixa, que vai ser regulamentada ou pelo Senado, que é a alíquota de referência, ou a alíquota padrão determinada ali pela UF e pelo município, tá? Que a gente Tá. ainda não tem. é,
essa alíquota fixada. Subestima-se ali um pouquinho, tem alguns levantam que é 28, 30, a depender, mas a gente ainda não tem essa alíquota formada. Então, é no decorrer de 2026 que vai sair, só que use em 2026 para preenchimento correto do documento, porque lembrando, embora teste, a gente vai passar por um momento que vai ser obrigatório e essa obrigatoriedade vai gerar penalidade na ausência de informação ou informação incorreta. Então, ela já Correto. traz aí a penalidade já em 2026, tá? Aí vamos aguardar a regulamentação, mas futuramente já tem. Então, a importância do cadastro correto ali no EverTax das regras fiscais, um ponto que você perguntou para a Isa, que eu também já ia complementar, é sobre o EverTax ele já trazer essa informação ali, que já tem informação já basicamente da maioria das operações que vocês já realizam, se não todas. Mas Perfeito. ainda assim, puxou uma regra já pronta, verifique corretamente se aplica efetivamente a tua NCM, se está conferindo com a tributação, CST e Seclestrib, como o Valdemir colocou, o CST e a Seclestrib, eles são os códigos principais da tributação, é o que vai dizer como vai se comportar a tributação de vocês. Então, esse é o momento para vocês padronizarem corretamente as regras fiscais para que, quando efetivamente vir a alíquota fixa, vocês já tenham as regrinhas certinho. Você bem usou, é como se fosse limpar a casa e já trazer tudo certinho como a aplicação das tributações de vocês. Perfeito. Então, só para complementar, então o CBS ele vai tratar do PIS e COFINS, correto? São os impostos federais, certo? Isso. Correto? Ele é um imposto de competência da União. Mas Competência da União. lembrando Tá. que a gente está falando do IVA, né? Só que o IVA do Sim. Brasil virou IVA dual, então a CBS é da União, que é a contribuição, né? Ah, perfeito. Tá bom, tá ótimo. Então, tá começando a ajustar as coisas aqui na cabeça, viu? Que A bom. única coisa que a gente entendeu é simples. Aquilo que o governo sempre sonhou, ele vai conseguir, não é? Que a gente vai ter que cobrar do fornecedor que ele tem que pagar o imposto, certo? Exatamente. É como se ele estivesse falando: quem vai cuidar um do outro são vocês mesmos. Eu não vou precisar me Perfeito. preocupar. É como se fosse isso. E nós vamos Mas trabalhar como fiscal do governo, certo? é o que estão falando por aí. É bem por aí, porque se a gente entende que você vai se creditar de algo que ele não pagou, você não vai se creditar, vai sobrar para você, correto? Mas a fiscalização vai ser bem, bem ampla, ainda mais quando vir o split payment, que ele já está para ser implementado na metade do ano que vem, então eu acredito que talvez futuramente nem vai precisar dessas cobranças. No Ótimo. início, com certeza vai, você verificar qual que é o teu fornecedor, se ele é nossa, me fugiu um contribuinte aqui que ele é regular nas suas obrigações, então no Sim. início vai ser assim, mas depois eu imagino que realmente o governo vai Uhum. conseguir fiscalizar isso de uma forma mais ampla. Só para fechar mesmo, que eu não vou molar mais vocês hoje, tá? É, eu percebi que lá no cadastro de fornecedores nosso, né, do próprio Everest, correto? Que a gente puxa todas as nossas notas fiscais através do Everest. Ela já tem lá as formas de tributação, mas a gente sempre pauta no seguinte: todos eles inicialmente são arbitrados, correto? Nós vamos ter alguma mudança ali para a gente já entender de que o nosso fornecedor ele é simples nacional, presumido ou lucro real? Não, assim, como isso ele não quando a gente quando é feito o cadastro ali dentro do Everest, do Sim, CNPJ, a gente não consegue verificar, por enquanto ainda eles não, né, não tem essa alteração. Qual o regime da empresa, tá? Então certo. depende de uma consulta. Então hoje essa consulta a gente não consegue ainda fazer. Mas claro, igual a gente falou, de acordo com o que a gente vai analisando a operação, com a sugestão dos clientes, a gente vai adaptando o sistema para, né, para facilitar o usuário ali na Perfeito. utilização dele, tá? Tá bom. Porque esse seria o melhor dos mundos, né? Se vem de lá cadastrado, você sabe. Se ele é simples, você não tem como se creditar dos impostos dele, correto? Ou Sim, até uma sim. porcentagem, né? Tá certo? Isso é uma Isso. porcentagem, tá? Só que é uma porcentagem do que ele efetivamente recolhe, que é Perfeito, aqueles excelente. percentuais é, Muito bom. partilhados, né? E como o Ó, Simples meninas, Nacional ele ótimo. não está emitindo Hum, notas ainda com os impostos do IBS e CBS, então não tem a gente como saber, a gente não sabe nem se eles vão utilizar as mesmas CST e CCLES das uhum. impostos normais, né? Então, por enquanto, a gente não consegue ainda saber essas informações.
Ah, perfeito. Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tá. Então, aqui, Beleza. antes da gente encerrar, tem uma pergunta aqui da Vanessa, né? Ela agradeceu ali o outro retorno. E só comentando, acho que esse aqui é bem legal a gente destacar de novo, ela informando se o layout da prenota vai alterar em algo, que foi o que você estava já complementando ali, que caso o usuário queira emitir manualmente, né, também. Então, se você pudesse só reforçar esse daí Isso. novamente, Uhum. Isa. Se o usuário for emitir manualmente uma pré-nota, peraí que travou minha tela aqui, tá? Então, a alteração que teve foi a inclusão dessa aba aqui da reforma tributária. Então, manualmente, o usuário vai ter que vir aqui e fazer o preenchimento da CST e o CCLES, e os impostos a gente até já sugere os percentuais aqui, mas isso é feito de forma manual. Então, essa é a alteração que teve na pré-nota, tá? Para as empresas que utilizam regra fiscal, não terá alteração nenhuma, né? Porque o próprio sistema já vai puxar ali os impostos do Evertax e você vai conseguir enxergar aqui no detalhes do item quais são os impostos que existem ali naquela nota referente à reforma tributária. Então, ele vai estar aqui os impostos dentro do detalhes do item. Isso aí. São Ah, dois uma pontos alteração. importantes. Isso, uma alteração legal, importante que a gente fez aqui é que a gente tirou todos aqueles impostos. Então, aqui no detalhes do item, agora passa a se enxergar apenas os impostos que tem dentro da nota fiscal. Então, antes tinha vários campos aqui de vários impostos e às vezes ficava ruim a conferência do usuário. Então, aqui, quando clicar duas vezes no detalhes do item, só vai aparecer realmente aqueles tributos que tem dentro da nota fiscal. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Ah, deixa eu ver aqui, apareceu. Deixa eu ver. Assim, Ali tem o Valdemir ali perguntando quando voltaremos a destacar IBS e CBS no XML. Na verdade, Valdemir, a gente tem que conversar específico da sua empresa, tá? Os demais clientes eles já estão enviando todos os campos, mas existe uma especificidade diferente ali para a empresa de vocês. Mas daí a gente conversa depois. Beleza. Bom, se você consegue liberar o microfone? Consigo. Boa Ai, tarde, pessoal. Eu gosto de aproveitar sempre esses bate-papos aqui com os clientes do Everest 3.0 para reforçar que a gente preparou um material de apoio para vocês aí, para auxiliar nessa transição aí da reforma, tá? Então, são alguns vídeos bem curtinhos aí que reúnem de uma forma bem objetiva os pontos aqui, os principais pontos apresentados aqui pela Isa. Eu estou colocando o link aqui para vocês no chat. E caso vocês precisem de mais informações, de aprofundamento e tal, nos procurem daí para a gente conversar. Temos pacotes aqui de treinamentos, temos via suporte ali também, apoio para vocês, tá bom? Para vocês não ficarem aí no escuro. é isso. Mais algum ponto, meninas? Bianca, Isa, mais alguma coisa? Da minha Não, parte é isso. só vou abordar aqui rapidinho parte de legislação, né, que é sempre importante reforçar. Regulamentações ainda estão saindo, notas técnicas ainda vão continuar tendo as modificações, então pode ser aí que no decorrer do tempo a gente tenha também modificações relacionadas ao nosso sistema, mas todo comunicado, toda informação vai ser repassada para vocês. Também operações específicas vão ser regulamentadas, como é o caso de algumas remessas específicas daquilo que ainda não saiu a JuSCINF, e novos documentos também que estão sendo regulamentados, que é o caso da nota fiscal de gás, de locação, de imobiliário. Então, mas todas essas informações de regulamentações que vão acontecendo futuramente ou adaptações dentro do sistema serão comunicadas aí para vocês, tá? Legal. Então, só para reforçar, pessoal, nós temos ainda mais duas datas programadas, né, que seria nas duas próximas sexta-feira. É o mesmo conteúdo que nós tivemos hoje, o intuito do encontro é o mesmo. Por que que eu estou dizendo isso, né? Então, caso durante essa semana, nos próximos dias, se surgirem outras dúvidas, podem participar novamente, né, dos dois próximos encontros. Aproveitem esse espaço para perguntar. Se quiser convidar outras pessoas da equipe, às vezes os especialistas contábeis, o escritório contábil, se quiser participar também pode participar, né? Então, só para reforçar que o intuito é o mesmo. Então, o conteúdo é o mesmo, é um espaço realmente para tirar essas dúvidas e a gente trabalhar junto, ok? Então, gente, já que não temos mais nada, quero agradecer a presença de todos aqui hoje, tá?
Foi muito produtivo, muito legal. É sempre bom ter vocês aqui com a gente para que a gente possa, né, melhorar cada vez mais o nosso sistema, né, e ajudar todo mundo a utilizá-lo da melhor forma, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade, tá bom? Até, Muito pessoal. obrigada. Boa Até. tarde a Tchau, tchau. todos. Tchau, tchau.